Prontinho, pode iniciar. Obrigado, Lívia. Olá a todos. Boa noite. Bem-vindos aí ao nosso segundo encontro da nossa disciplina aí de estatística, né? Bem-vindos aí, boa noite a todos. Boa noite, professor. E aí, como é que foram os primeiros exercícios de estatística? Foram tranquilos? Perderam aquele medo da matemática? Aplicaram alguma coisa já aí no trabalho de vocês, na escola, né? Em alguma situação? Aplicou aí aqueles pequenos conhecimentos lá? Como que ficaram? Fazer eu fiz, aplicar ainda não. Ainda não foi necessário, não. Ainda não. Não, mas se Deus quiser, breve vai ser. Eu não peguei aqui quem falou, foi a Tainara, né, Tainara? Isso. Beleza, obrigado, Tainara. Show de bola. Que breve aí você possa estar aplicando aí esse conhecimento, sem dúvida nenhuma. Pessoal, e aí o que a gente preparou para essa nossa aula de hoje? Né? A aula passada a gente viu o método clássico, como diz, caneta e papel, para poder fazer o cálculo. Entender de onde vem o cálculo, né, da média, de onde que vem o cálculo da mediana, o que cada um dos parâmetros, coeficiente de variação, desvio padrão, ele diz para a gente, vamos dizer assim, né? E hoje, o que vai acontecer? Na prática, hoje a gente tem, no mínimo, como software para poder nos ajudar com algum parâmetro estatístico, com alguma plotagem inicial estatística, a gente começa com o nosso bom e velho amigo Excel, né? E o Excel, ele está caindo por terra também, porque hoje a gente já tem aí ferramentas como o R, como o Power BI, né? Que já tem tomado o lugar do Excel gigantescamente, falando aí no contexto industrial, no contexto empresarial. Você apresenta planilhas muito mais robustas, muito mais visuais do que os gráficos, tabelas, que o Excel hoje, né, já não concorre com eles mais. Mas aí o que nós vamos fazer então? Nós vamos pegar aqui então a nossa aula de hoje e basicamente ver os mesmos parâmetros de estatística descritiva que vimos na aula passada com caneta e papel, só que utilizando o Excel, como que a gente tem como base, né? Mesmo quando a gente vai trabalhar com Power BI, mesmo quando a gente vai trabalhar com R, outras ferramentas que suportam, né? O Excel ainda é uma excelente base, e é a base, inclusive, para entender os outros também. Então, por isso, a gente hoje vai caminhar, é uma aula basicamente prática, para a gente poder aí avaliar, testar essas possibilidades aí que a gente tem dentro do nosso Excel. E aí, eu queria que vocês estivessem no computador, estivessem no notebook, né? Não sei se vocês teriam facilidade, talvez, de fazer via celular, né? Eu particularmente tenho dificuldade de mexer com as planilhas em celular, então, mas muitos de vocês podem ter a facilidade e não tem problema, mas eu acho uma facilidade para mim maior utilizando mesmo o computador ou utilizando o notebook. Tranquilo? E aí a Lívia compartilhou com vocês mais cedo a planilha do Excel.
Certo ou errado? Todo mundo está com a planilha aí? Me sinalizem aí, por favor. Beleza, Igor. Beleza, Natália. Então, bacana. Então, o primeiro passo, eu preciso que vocês abram a planilha do Excel de vocês. Então, como primeiro passo, é abrir a planilha do Excel para a gente poder avaliar se vocês estão com a ferramenta análise de dados instalada. Se estiver instalada, nós vamos precisar instalar aí no computador de vocês. Então, o primeiro passo aí na tabela de vamos colocar ou checar se a ferramenta de dados está instalada no computador de vocês. Vai em arquivo. Tudo certo, professor? Gente, provavelmente foi a internet, tá? Vamos aguardar um minutinho, tá bom? A gente já retorna. Boa noite, né? Tudo bem? Você tem dúvida referente à aula? Pode falar, Marcinho. Agora está me ouvindo? Tá cortando um pouquinho, professor. Está me ouvindo, Lívia? Agora sim, consigo te ouvir perfeitamente. Não, beleza. Vou tentar compartilhar aqui novamente.
Só um momento. Acho que está voltando aqui ao normal. Continuam me ouvindo? Parece que minha imagem travou. Dá de ouvir, sim. Beleza. Então, aí agora, a planilha do Excel está aí aparecendo para vocês, não está? Tá aqui, professor. Tá. Não, beleza. E aí, Lívia, como eu estou agora utilizando a planilha, eu não consigo ver o pessoal, a tela minha sai. Então, vai me auxiliando aí, fazendo favor, se alguma ocorrência travar ou alguma coisa, ou parar de me ouvir, tá bom? Estão me ouvindo? Dá de ouvir, sim. Beleza, então. Então, pessoal, o primeiro passo, então, é a gente checar se no Excel de vocês tem a ferramenta análise de dados. Então, todo mundo aí com a planilha do Excel vai em arquivo, clica em arquivo e vem aqui embaixo, ó, em opções. Façam junto comigo. Vai em arquivo, opções. Clicou em opções, vai abrir uma janela. Opções do Excel. Todo mundo conseguiu chegar até aqui? Usei o microfone, que eu não consigo ver vocês. Chegou aqui em opções do Excel, vem aqui, ó, suplementos. Clica em suplementos. Ele vai abrir uma tabela aí à direita, suplementos. E aqui embaixo, ó, do lado de gerenciar suplementos do Excel, tem uma caixinha IR. E aí vocês clicam nessa caixinha IR. Então, voltando. Vou voltar desde o início até aqui. Quem já conseguiu chegar ali, é só aguentar a mão. Vai primeiro em arquivo. Vai primeiro em arquivo e depois vai em opções. Abriu opções do Excel como maior tela. Aqui à esquerda, vem aqui, ó, na penúltima, suplementos. Clica em suplementos. Vai abrir à direita a caixa suplementos. Aí aqui no finalzinho dela, tem aqui, ó, suplementos do Excel IR. Todo mundo conseguiu chegar aqui? Sinalizem aí, por favor. Com o microfone, alguém. Sim, só que a sua planilha não tá dando de chegar lá, mas a gente já chegou. Eu não estou vendo você fazendo o trajeto, entendeu? Mas eu já cheguei lá. Beleza. Mas não apareceu eu fazendo o trajeto para vocês? Não, para mim não apareceu, não. Clicou em ir,
abriu uma outra janela, suplementos. E aí, dentro dessa tabela suplementos, olha se está grifado ferramentas de análise. Se não tiver, clica nela no quadradinho aí do lado para ativá-la. Ativa ferramentas de análise. Quem já está ativado já vai estar aí com um xizinho ou um Vzinho marcado, né? Deixa marcado. Quem não está marcado, marque agora. No quadradinho aí, marque um Vzinho ou um X. E vai em OK. E vai em OK. E aí, para confirmar que isso aconteceu, foi ativado, na barra aqui em cima, que tem arquivo, página inicial, inserir, vai em dados, no link dados. Clica em dados. E aí aqui, ó, análise de dados. Vai estar aqui no finalzinho aí, análise de dados. Se ele tiver aí agora, é porque foi devidamente ativado. Beleza, o meu está ativado, então. O seu já está ativado. Beleza. Quem mais conseguiu? Eu não estou conseguindo entrar, não, professor, porque meu notebook está travando e pelo celular eu não estou conseguindo entrar. Não entendo. O notebook geralmente é mais difícil mesmo. Mas não tem problema. Acompanha a aula. Qualquer coisa, depois você vai reassistir a gravação e faz numa hora que o seu computador estiver perfeitamente funcionando. Perfeito? Combinado? Sim. Beleza. Quem mais conseguiu? Então, beleza. Ferramenta análise de dados. Ok? Vocês estão vendo aí novamente a minha planilha Excel? Sim. Nós vamos descer ela um pouquinho e nós vamos começar aqui, ó, com a altura de homens e mulheres. Nós vamos começar aqui primeiro com a altura de homens e mulheres. Como que nós vamos fazer aqui primeiro? Achar o parâmetro de estatística descritiva. Então, a gente vai pegar todos aqueles pontos que a gente fez na aula passada. Média, moda, mediana, qual o valor máximo, qual o valor mínimo, né? Só que isso vai ser calculado para a gente automaticamente pelo Excel. Olha o quanto que isso facilita a nossa vida, né? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui, então, é ir aqui, ó, em dados e vai em análise de dados. Então, tem que estar aqui em cima, ó, em dados. Tá vendo o meu mouse mexendo? Consegue ver o mouse? Sim. Então, beleza. Vai em dados e depois vai em análise de dados. Abriu aí uma outra caixinha chamada análise de dados. No seu slide não está abrindo, não. Mas aqui eu já abri. Eu acho que ele entende como outra janela, e aí por isso não abre e não consegue mostrar para vocês. Mas tentem me acompanhar. Eu vou de novo aqui novamente, tentem me acompanhar. Vai em dados e depois análise de dados, aquela que a gente acabou de ativar. Aqui no finalzinho. Vai abrir uma outra janela pequenininha chamada análise de dados. Certo. Conseguiram chegar até aqui? Eu consegui.
vai clicar agora no que a gente chama estatística descritiva. Então, clica aí onde que ele fala estatística descritiva. E dá um OK. Dá um OK. Todo mundo chegou aí numa outra tabela estatística descritiva? Sim. Deu OK e abriu outra janelinha. Show de bola. Estatística descritiva, certo? E Certo. aí nós vamos colocar, então, o nosso intervalo de entrada. Então, o nosso intervalo de entrada, nós vamos marcar aqui, ó, homens. Marque com o mouse, ó, homens, até a última medida dele, 1,75. 1,80, isso, 1,75. Então, marque homens, pegue, inclusive, escrito homens, e marque até 1,75 aí na linha 37. Sim. Como eu tenho escrito homens na primeira linha que eu marquei, nessa caixinha estatística descritiva, marque rótulos na primeira linha. Marque ela. Você está indicando que a primeira linha que você marcou, ela não era número. Ela era uma indicação do que você está fazendo. A medida que você está calculando. Todo mundo conseguiu chegar até aqui? Notem que no intervalo de entrada, ele marcou aquilo que você marcou. O A17 até o A37, que foi o que a gente marcou. Ele pegou aquilo que a gente marcou. E aí a gente precisa mostrar onde que eu quero apresentar o meu resultado. Então eu vou vir agora e vou marcar aqui, ó, intervalo de saída. Marque intervalo de saída. Marque ali. E clique na setinha que tem aí do lado. Clicou na setinha do lado, ele vai abrir uma caixa fininha, estatística descritiva. E aí você clica, por exemplo, na linha D18. Vem aqui, ó, e clica na linha D18. B. D de dado, 18. D18. Tá. Quando a gente clica na linha D18, ela foi lá para aquela caixinha fininha que apareceu, ó, indicando que é a D18. Então, o nosso resultado ele vai começar a aparecer na D18. Pode fechar a caixinha fininha. Volta naquela caixa normal e agora dá um OK. Marque que a gente quer, perdão, resumo estatístico. Eu esqueci de mostrar aqui, então a gente marcou intervalo de saída, mas mais embaixo a gente precisa marcar resumo estatístico. Sim. E aí dá o OK. Pronto. Pode ser que ela tenha voltado aí. Marque resumo estatístico no finalzinho e OK. Olha só o que acontece na D18. Ó. Ele trouxe todo o resumo estatístico. Você pode puxar ali, ó, um pouquinho a coluna D, um pouquinho a coluna E, para poder deixar maior, mas ele trouxe todo o parâmetro básico estatístico. Olha, a média, o erro padrão, a mediana, a moda, desvio padrão, variância, assimetria, intervalo, qual foi o meu valor mínimo, qual foi o meu valor máximo, a soma dos números, a contagem dos itens, que foi 20. Então, ele já trouxe para mim um resumo estatístico dos dados. Tudo aquilo que a gente fez na aula passada, calculando manualmente, média, mediana, desvio padrão, o Excel fez para a gente automaticamente.
Eu queria que vocês repetissem, fazendo agora para a coluna mulheres. Vocês sozinhos agora. Comecem a fazer aí, mas agora com a coluna mulheres. E vai me chamando para eu ajudar vocês. Tentando voltar aqui para eu ver vocês. Intervalo de saída. Vou voltar 18. Isso. Se a ferramenta análise de dados já estiver ativa, vai em dados, análise de dados. Começa por lá. Passam aí para a tabela mulheres agora. Eu já consegui. Já conseguiu? Show de bola, Igor. Quem mais já conseguiu? Já consegui também. Beleza, Rafael. Show de bola. Quem mais? Quem mais? Então, bora lá. Vamos fazer juntos, então, se alguém ficou com dúvida. Vou em dados, ó, arquivo, página inicial, tal, eu venho em dados. De dados, eu venho aqui no final, análise de dados, que foi aquela que a gente ativou ou confirmou se ela já estava ativada no Excel. Abriu uma nova janelinha, análise de dados. Pode ser que vocês não estejam vendo, porque como ele abre como nova janela, pode ser que ele não reconheça para mostrar. Abriu a janelinha análise de dados, clica em estatística descritiva e dá OK. Ele abre uma janela estatística descritiva. Na tabela estatística descritiva, ele vai te pedir o intervalo de entrada. O nosso intervalo de entrada agora, eu vou marcar. Ele começa em mulheres, vem aqui na setinha. Eu vou marcar que ele começa aqui em mulheres e vai até a 37 com 168. Então, confirmo que ele marcou. É a B17 até a B37. Como começa com uma descrição que não é número, eu marco aqui, ó, rótulo na primeira linha. Ele me indica que eu tenho a descrição do que é essa coluna. É a coluna mulheres. Se eu tivesse começado pela B18, só números, eu não precisaria marcar rótulo, porque eu estaria só utilizando os números. Mas como eu marco qual é o meu padrão, eu tenho que marcar, então, rótulos. Venho agora, opção de saída. Opa! Eu posso colocar numa nova planilha, numa nova pasta, mas não, a gente quer aqui no mesmo arquivo. Eu vou clicar na setinha do lado, ele vai abrir aqui uma caixinha fininha, e eu vou clicar aqui, ó, no H18, no meu caso aqui. No H18, marquei, quer dizer que vai ser ali que ele vai marcar o resumo estatístico. Então, eu marco agora resumo estatístico e dou OK. Apareceu lá para a gente a estatística básica da coluna aí de altura de mulheres, com a média, mediana, desvio padrão, mínimo, máximo, soma, contagem, tudo aquilo que a gente viu na aula passada.
Facilita a nossa vida ou não? O Excel. É bom. Sim, é bom, é excelente, né? Adianta bem a nossa vida dentro desse contexto aí. Show de bola. Até aqui, dúvidas? Quem aí não conseguiu, que não está com o computador, que não está com o notebook, ou que está com alguma determinada dificuldade, pode chamar. Dessa parte da estatística descritiva, dúvidas? Me socorrem aí, fazendo favor. Tá tranquilo. Beleza, Igor. Então vamos agora para uma outra parte que muito comum quando se trabalha com medidas. A gente tem que olhar se a concentração está diretamente proporcional ao sinal analítico. Isso eu chamo de parâmetro de linearidade. Parâmetro de linearidade. E para eu analisar um parâmetro de linearidade, nós vamos pegar aqui, ó, bem aqui em cima, absorvância e concentração. E nós vamos tentar obter aqui a equação da reta, que ela vem expressa como se fosse uma equação do primeiro grau, y é igual a x mais b. E eu ainda vou pedir aqui um parâmetro que é a correlação linear. Além de ter a equação da reta, como o próprio nome diz, é uma reta, eu tenho que provar que ela é reta. Então, nós vamos calcular aqui o que a gente chama R ao quadrado. R elevado ao quadrado. E o ideal é que ele seja, no mínimo, 0,99. Quanto mais próximo de 1 for o meu coeficiente de correlação linear, quanto mais próximo de 1 for o meu coeficiente de correlação linear, significa que mais reta é a minha reta. Maior é a proporcionalidade que eu tenho entre o meu sinal analítico e a minha concentração. Isso eu garanto eficiência, vamos dizer assim. Então, eu tenho aqui, ó, absorvância vai ser o Y. Concentração vai ser o X. Vamos marcar. Vamos marcar. Todo mundo chegou aqui comigo? Marcou? E aí nós vamos vir aqui agora, ó. Inserir. Vem agora, ó, em inserir na barra de ferramentas. E nós vamos aqui, ó, em gráficos. Gráficos. Esse daqui, ó, de dispersão. Gráficos, esse aqui, ó, de dispersão. E vou clicar aqui, ó, na dispersão. E vou clicar na dispersão. Tá vendo que ele já me deu, pelos valores que eu calculei aqui, mais ou menos uma reta. Eu já vejo que está tendo uma tendência de reta. Mas eu preciso confirmar isso. Vocês estão vendo o meu gráfico ou ele não apareceu para vocês? Dá de ver. Dá para ver? Eu tô vendo. Que bom, que bom. Que bom que ele não viu como janela. Tá vendo que ele já está dando uma tendência de linha? Isso é muito bom. Eu já estou vendo que ele está tendendo a regressão linear. Mas vamos confirmar, pedindo a equação da reta e pedindo o R quadrado. Então, agora, com o mouse direito,
clica em qualquer um desses pontos. Clica com o mouse direito em qualquer um dos pontos. Ele vai abrir uma pequena janela. Vocês estão conseguindo ver a minha janela ou não? Não, a janela agora não apareceu aí, não. Quando ele vê como janela, ele não reconhece e não mostra. Mas clica com a direita no de vocês. Abriu para vocês? Abriu. Vai vir aqui, ó, adicionar linha de tendência. Clica em adicionar linha de tendência. Ele abriu aqui, ó, à direita, no final, uma outra janela. Vocês estão conseguindo ver? Formatar linha D. Aí não, mas aqui tá. Oi? Aí não apareceu no seu slide, não, mas aqui na tela já apareceu. Tem um monte de Beleza. linhas. Isso. Aí você vai clicar aqui, ó, no linear, que é o que já possivelmente está marcado. Desce um pouquinho e vem marcar aqui, ó. Exibir a equação no gráfico. Olha, ó, só de eu clicar e já apareceu lá. E exibir o R quadrado. Desce um pouquinho essa janela que pode ter aberto aí para vocês e clica lá embaixo. Exibir a equação do gráfico e exibir o R quadrado. Já apareceu lá no meu gráfico. No de vocês também? Apareceu. Beleza. Esse R quadrado está aplicável ou não está aplicável? Ele está maior do que 0,99. Está 0,9942. Então, ele está aplicável. Até aqui, dúvidas? Tentem fazer novamente. Tanto plotar o gráfico, quanto exibir a equação da reta, pode ser o mesmo. Deleta esse daí, ou faz com que ele apareça novamente, e encontre o R quadrado. Tentem vocês repetirem. Vou aguardar aqui. Quem conseguiu? Nos dê uma luz. Deu certo, pessoal? Deu. Beleza, Igor. Quem mais? Quem mais aí conseguiu? Mais ninguém? Me ajudem aí, por favor. Alguém me dê uma luz? Beleza. Joguei meu gráfico aqui para o lado. Porque a gente tem aqui em cima, olha, um dado que é, na extração do minério nióbio, eu tive aí uma eficiência de 75% de extração do nióbio e 25% foi o meu rejeito.
Então, eu quero mostrar isso estatisticamente, fácil de ver, através de um gráfico, que, por conceito, gráfico ele é autoexplicativo. Só de olhar, eu já consigo interpretar o dado que ele quer me dizer, o dado que ele me traz. Então, eu vou marcar, ó. Marquem o de vocês aí também. Nióbio, 75%, rejeito, 25%. Marcaram? Marcado. E nós vamos agora aqui, ó, inserir. Só que nós vamos agora aqui, ó, nesse tipo de gráfico aqui, ó, que é o gráfico de pizza. Pizza. Pizza, exatamente. E aí a gente clica, pode ser no 2D mesmo, ó. Ele já te dá aí, ó, completamente autoexplicativo, ó. Que o nióbio foi 75% e que o rejeito foi 25%. Então, no nosso dia a dia, hoje, geralmente, ninguém tem tempo de ficar lendo grandes textos. E muitas das vezes, a gente apresentar rapidamente em um pequeno gráfico já mostra aquilo que, de repente, 2, 3 parágrafos iriam explicar. De forma clara e objetiva. O gráfico de pizza é extremamente simples e que consegue plenamente mostrar para a gente esse percentual estatístico entre os componentes de uma matriz, qual a quantidade de cada um, ou qual o impacto de cada um, produtividade de cada um, qualidade de cada um. Então, você consegue mensurar facilmente isso daí. Bacana ou não? Quem aí já conhecia, quem aí não conhecia e que está sendo útil aí aprender um pouquinho sobre isso? Eu já conhecia, professor. Eu sou formada em segurança do trabalho e nós teve essa matéria de estatística. Show de bola, Regina. Ótimo. Está reforçando ou não? Ah, sim, mas, nossa senhora, é a matéria mais difícil do curso. Essa demorou para passar. Não, mas aqui, professor, aqui tá bom que é tudo pelo computador lá. Ela queria que a gente fizesse tudo da moda antiga, entendeu? Tudo Não, somado. entendi. E a gente aprendeu na moda antiga a aula passada e nessa vamos facilitar a nossa vida. É isso daí. Pessoal, eu queria então agora um desafio para vocês. Nós temos aí a tabela de homens e mulheres, né? A tabela aí de homens e mulheres, que foi aquela primeira que a gente trabalhou. Eu queria que a gente voltasse nela e vocês plotassem para mim o gráfico de barras. Desafio para vocês aí primeiro. O gráfico de barras, da altura dos homens e das mulheres. Os dois juntos. Vai lá em inserir, marca primeiro, né? Homens e mulheres. Depois vai em inserir e manda plotar o gráfico de barras. Quem terminar me avisa que finalizou e que deu certo. O Emílio aí falou que deu certo. Beleza, quem mais? É os dois juntos? Isso.
Pode fazer separado, não tem problema não, mas pode fazer junto também. Elisângela também conseguiu. Tranquilo aqui. Beleza, Igor também. Rafael, que tinha agora há pouco nos ajudado, como que ficou aí? Já tá feito também, tá pronto. Beleza. Fiz das 3 formas, fiz das mulheres, do homem separado e dos dois juntos. Show de bola, show de bola. Então, ó, vou marcar homens e mulheres. Vamos em inserir. E aqui, ó, gráfico de barras. Então, aqui, ó, eu tenho os dois juntos. Vou clicar dos dois juntos, me mostrando aí, né? 20 de cada um dos componentes e quanto que eu tenho de cada unidade, a altura do homem, a altura da mulher, me mostrando aí estatisticamente fácil uma visualização do parâmetro altura, comparando aí os homens, comparando aí as mulheres. Até aqui, dúvidas? Até aqui, dúvidas? Não é bacana sair da caneta e do papel e vir para a facilidade do Excel? Não é mais cômodo? E aí, pessoal, o que acontece? Ah, mas às vezes eu não preciso de todos esses dados que a estatística descritiva nos deu em um primeiro momento. Então, eu posso, muitas das vezes, tentar buscar alguns atalhos. Então, vou pegar aqui, ó, olha só a planilha de homens. Se eu marcar só os números, perdão, vou até fazer o contrário. Vou pegar aqui, ó, olha só na minha linha 39. Eu quero saber, sem utilizar aqui a estatística descritiva, qual foi a soma desses números. Eu posso rapidamente fazer o seguinte, ó. Olha a minha linha 39. Igual, sempre começo com igual, e eu uso os atalhos. Eu quero a soma. Abro um parênteses e marco onde que eu quero. Ó. Eu quero a soma do 18 até o 37, que é a altura dos homens. Fecho parênteses. Dou um Enter. Opa, 34,51. Olha na tabela que a gente tinha calculado. 34,51. Olha o meu atalho. 34,51. Geralmente a gente coloca, por exemplo, que aqui é a soma. Eu coloco em um quadradinho o que é o parâmetro soma e depois embaixo, né, do outro lado, é que eu faço igual e marco. Aqui agora eu poderia, olha, calcular a média. Então eu poderia, sem precisar daquele parâmetro todo da estatística descritiva, eu só quero a média. Então, ó, eu quero a média, coloquei igual, coloco med. Med. Já é de média. Abro parênteses. Eu quero a média da altura dos homens. Venho aqui e marco a 18 a 37, que é o que eu quero. Fecho parênteses, dou Enter. 1,73. Opa! Média, 1,7255. Aqui ele já arredondou para 173. Eu posso calcular, ó, desvi-ped. Desvio padrão. Então, igual desvi-ped. Se eu calculo desvio padrão ponto P, é o coeficiente de variação. Se eu calculo desvio padrão ponto A, é
o coeficiente, é o desvio padrão normal. Então, eu quero primeiro o desvio padrão normal A, abro parênteses. Vou marcar que é do homem aqui. Então, aquela contaiada toda, principalmente para o desvio padrão, olha que facilidade ele já encontrar aqui para a gente. Deu algum erro aqui, não lembro por quê. É porque é desvio. Pede. Ah. Não é desvio. Tinha escrito errado. Eu posso calcular aqui, então, o desvio pede P, que é o coeficiente de variação. Desvi pede ponto P. Posso marcar, fecho parênteses, dou Enter, e ele calcula também da mesma forma. Façam pelo menos esses parâmetros. A soma, média, desvio padrão. Vamos achar moda, né? Aquele número que mais se repete. Então, eu quero a moda. Qual foi aquele que mais se repetiu? Fecho parênteses. Deu algum erro aqui, não entendi por quê. Beleza. Depois a gente vê aqui. Mas pode ser porque ninguém... Não, 1,88 repetiu. Tinha que achar. Isso. Ah, é porque vai estar em modo, beleza? Não moda. Ele vai estar em modo. Ainda não está 100%. Façam esses mesmos 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros para a coluna mulheres. Achem a soma, a média, desv-P, desv-A e modo, que é a moda, para o parâmetro altura das mulheres. Quem finalizar, me sinaliza, por favor, que deu certo. Se alguém tiver com dúvida, pode me chamar. Sinalizem como que tá. Isso é uma forma rápida, porque às vezes eu só quero um termo. Então eu não preciso pegar pela estatística descritiva todos. Então eu já vou direto naquele que eu quero. Para ganhar tempo mesmo. Estão fazendo ainda? E sinalizem aí se estão fazendo ou não. Tentando aqui. Beleza. Isso mesmo, Elisângela. Viva o Excel.
E aí, Igor, Rafael, Regina, mais 8 pessoas que estão aqui sozinhos. Não era conseguir, não. Tá dando um erro aqui, sabe? Eu vou fazer só amanhã, professor, que meu computador travou. Amanhã eu vou ver se ele Entendi. ressuscita. Não, e tiver dúvida, aciona a gente. Beleza, Regina? Mas o importante, os passos aqui você conseguiu acompanhar. Aham, os passos eu tô acompanhando. Amanhã eu vou fazer. É só assistir também as aulas de novo, né, professor? E dá Sim, pra também fazer. isso ajuda. Isso também ajuda, com certeza. A Elisângela falou que está fazendo, então um tempinho para vocês terminarem. Lembra, ó, é igual a soma, coloca aí entre parênteses qual que você quer. Igual modo, igual média, e marca o intervalo, igual desvped.p, igual desvped.a. Bora lá, vamos fazer juntos então. Primeiro eu quero das mulheres a soma. Então vai ser igual. Soma, vou pegar o intervalo. Valores das mulheres. Venho aqui e marco. Fecho parênteses. Opa, ele não marcou aqui. Abro parênteses. No meu caso aqui, ele apagou um número aqui de alguma delas. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Aleatoriamente, coloquei 178. Igual a soma, abro parênteses e vou marcar as mulheres. No meu caso aqui, eu mudei o número da primeira. Pode ser que vai dar uma diferente do de vocês por causa disso. Só em termos de número. Ou então, qual que é o primeiro número que tinha das mulheres aí? Alguém me fala aí na de vocês qual que é o primeiro número que tá? É 1, 1,65. 1,65. Beleza. E a gente faz juntos aqui, então. Então, a soma deu 32,18. Vamos agora calcular a média. Então, vai ser igual a média de média e vou marcar o intervalo. Fechei o parênteses. Opa. Igual a média. Fecho parênteses. 1,62. Beleza. Vamos na moda primeiro. Modo. Vou marcar. Fechou parênteses.
1,65. Vamos agora, o DESV pede ponto P. O DESV pede ponto P. Vou marcar também. Esse daqui é quase que no manual, né? Voltamos lá, quase que só tiramos a caneta e vamos com o dedo. Mas tiramos toda aquela funcionalidade do Excel. Mas às vezes ajuda para uma análise um pouco mais rápida. De um parâmetro só quando eu quero. O DESV pede ponto A. Fechou também. Quem conseguiu fazer? Quem fez aí, deu certo? Eu fiz, deu certo. Beleza. Elisângela, que estava fazendo, deu certo? Bacana. Que legal. Pessoal, dúvidas até aqui? Reassistam a aula, tentem fazer novamente, peguem outras planilhas, outros dados e tentem trabalhar com eles também. Eu acho que isso pode ajudar vocês. E o propósito nosso era exatamente mostrar isso, porque às vezes no mercado de trabalho não é o papel e a caneta que nós vamos utilizar, mas a gente precisa aprender de onde vêm os dados. Por isso a primeira aula é papel e caneta. E essa segunda a gente começa a mostrar ferramentas que conseguem nos dar qualidade de vida, para apresentar mais rápido, com maior qualidade, agilidade, objetividade, por exemplo, como aqueles pequenos gráficos que a gente mostrou, determinados dados. Então, isso facilita a nossa vida. E isso ganha o mercado de trabalho, diga-se de passagem. Beleza? Até aqui, dúvidas? Podemos ficar por aqui, então? Valeu a pena ou não? Valeu. A gente assiste ela de novo e pegar mais as manhas. Show de bola, isso daí. Então, bacana, pessoal. Gratidão. Refaçam, reassistam, peguem outros exemplos e façam os mesmos tipos de análises. E qualquer dúvida, acione a Lívia, acione a mim, para que a gente possa ajudar vocês. Obrigado, pessoal. Boa noite, gratidão, uma semana iluminada aí para todo mundo.